Esta conferência será gravada agora. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar de gráfico, né? Gráfico da função modular. Vamos começar aqui primeiramente definindo o que é módulo. Módulo, o valor absoluto, né? O módulo de um número real x é o próprio x, se esse x for maior ou igual a zero. E módulo de um número real x é menos x, se esse x for menor que zero. Então, a gente precisa levar muito a sério essa definição de módulo. A gente vai trabalhar muito com ela. Módulo de um número é ele mesmo, se ele for maior ou igual a zero. E menos ele, se ele for menor que zero. Esse sinal de igual pode ser deixado aqui ou aqui, tanto faz. Vamos colocar alguns exemplos para a gente usar isso. O exemplo A, módulo de 5 é 5, porque 5 é positivo. Módulo de menos 7 é menos 7, que é 7. Então, como o 7 estava com sinal de menos, a gente multiplica por menos 1. Agora, o módulo de π menos raiz de 2. Como π é maior que raiz de 2, o módulo de π menos raiz de 2 é ele mesmo. Agora, quanto que é o módulo de e menos raiz de 11? E é o número de Euler, vale 2,7. Raiz de 11 é 3, alguma coisa. Portanto, e menos raiz de 11 é negativo. Módulo de um número negativo é menos ele, então dá menos e mais raiz de 11. Agora a gente vai... Outra maneira de se definir módulo, pessoal, é pela raiz quadrada, né? O módulo de um número é raiz quadrada de x ao quadrado. Não precisa ser raiz quadrada só, não. Pode ser raiz quarta de x à quarta, raiz sexta de x à sexta, quaisquer que sejam os índices e os expoentes pares. Definindo agora a função modular, é uma função que vai de R em R, dada por f de x igual a módulo de x. Quando você faz o gráfico da função modular, dá um V, né? É só a gente observar que o módulo de 1 é 1, módulo de menos 1 é 1 também, módulo de 2 é 2, módulo de menos 2 é 2 também, módulo de 3 é 3, módulo de menos 3 é 3 também. Agora a gente vai para a próxima figura. Quero construir o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 2. Vamos pela definição, tá, gente? Você vai pegar aqui o número que anula o que está dentro do módulo, a função que está dentro do módulo é x, o número que anula x é zero. Então, a gente vai considerar aqui a função para valores de x maiores iguais a zero e para valores de x menores iguais a zero. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui, gente, para valores de x maiores ou iguais a zero. Eu vou colocar nessa função, se eu considerar valores de x maiores iguais a zero, o módulo de x o x é um número positivo, né? O módulo dele vai ser ele mesmo. Então, f de x dá x mais 2. Se eu considerar valores de x menores que zero, se x for um número negativo, o módulo de x vai ser menos ele. Então, aqui vai dar menos x mais 2. Então, vamos fazer uma tabela para valores de x maiores iguais a 2, a 0, perdão. Eu vou colocar aqui o 0 e o 1. Se eu coloco o 0, a imagem dá 2. Se eu coloco o 1, a imagem dá 3. Marco esses pontos no sistema cartesiano, 0, 2, 1, 3, desenho parte do gráfico. Agora vamos considerar valores de x menores ou iguais a zero. Então vou colocar o 0, que é o limite, e também vou colocar, se eu colocar 0 no lugar do x dá 2, se eu colocar menos 1 no lugar do x, o resultado vai dar 3.
Aí você pode marcar esse ponto aqui, 0,2, esses pontos, né? 0,2, menos 1, 3, e traçar outro ramo do gráfico. Então tá aí a construção do gráfico feito pela definição. Mas a gente pode lembrar que você está somando 2 aqui na função modular. Então isso vai provocar, como a gente viu no vídeo passado, isso vai provocar uma translação vertical para cima, né, no gráfico. Então realmente nesse caso aqui, era só fazer o deslocamento do gráfico da função modular de 2 unidades e obter o gráfico da função módulo de x mais 2. Outra maneira, pessoal, é você, além da definição, né, que é importante para construir o gráfico, é usar essa forma de deslocamento do gráfico, que em muitos casos funciona. Mas precisamos deixar claro para vocês que a definição é o melhor caminho. Agora a gente vai fazer o gráfico da função módulo de f de x igual a módulo de x menos 1. Quem que anula o que está dentro do módulo? Quem que anula o que está dentro do módulo é o 1. Então a gente vai fazer esse esquema para x igual a 1. Se o x for maior ou igual a 1, qualquer valor de x maior ou igual a 1 que eu substituir aqui, x menos 1 dá positivo. Se você escolher um número maior que 1 e substituir aqui, dá positivo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos manter o sinal, né? Se deu positivo, o módulo de um número positivo é ele mesmo. Aí você pega qualquer valor que está à esquerda do 1 e substitui, isso vai dar negativo, x menos 1 vai dar negativo. Qualquer número menor que 1 colocado aqui deixa isso negativo. O módulo de um número negativo é menos ele. Bom, aí você vai construir o gráfico então, vai colocar esses valores, x e y. Vamos escolher o 1 e o 2, vou colocar o 1 primeiro. Se eu colocar o 1, a imagem dá 0. Se eu colocar o 2, a imagem dá 1. Observem que eu estou escolhendo o 1, que é o limite, e um valor maior que ele, 2. Aí você vem aqui e desenha no plano. Ponto 1, 0, ponto 2, 1. Agora você faz uma outra tabelinha para outra função, né? XY. Pega o 1 e pega um valor menor que 1. Se eu colocar um 1, vai dar 0. Aí você escolhe um valor menor que 1, que é o 0. Se você colocar o 0, dá 1. Marca os pontos. 1, 0, 0, 1 e traça a segunda parte do gráfico. Então está feito o gráfico pela definição. Mas como a gente está tirando 1 do x, né? Estou tirando o número positivo do x, isso me dá uma ideia, como visto na aula anterior, de deslocamento horizontal, né? De translação horizontal. Então também esse gráfico aqui, por ser muito fácil, poderia ter sido feito assim, simplesmente deslocando o módulo a função modular uma unidade para a direita, porque a gente está subtraindo um número positivo. Vamos fazer uma observação sobre esse gráfico, sobre a construção dessa mesma função. Então vou fazer de novo esse mesmo exercício. Observe que é módulo de uma função, ou seja, a função toda está dentro do módulo. Então você poderia usar a seguinte regra, né? Você constrói o gráfico dessa função que está dentro do módulo, né? Essa função que está dentro do módulo é uma reta, e a parte negativa desse gráfico, que é onde eu estou destacando aqui para vocês, ó, a parte negativa tem que ficar positiva, e o módulo faz isso, né? Quando o número é negativo, a gente multiplica por menos 1. Se eu estou multiplicando por menos 1 essa região aqui, essa região vai ficar positiva. Então, a parte negativa do gráfico vira positiva. A gente chama esse movimento de rebatimento do gráfico. Olha aí, gente. Você faz a parte negativa ficar positiva. Agora, por favor, vocês podem fazer os exercícios da aula. No próximo vídeo eu mando a resolução desses exercícios. Um abraço para todo mundo e até breve.